Salve Maria e São José. Olha minha voz, que delícia. Isso é o que a gente vai ter hoje, que ela lute, porque nós estamos aqui. Delícia, uma alegria imensa de poder fazer parte desse seleto grupo de fiéis que querem servir a Virgem Maria de todo o coração, entregando totalmente sua vida, sua família ao coração imaculado de Nossa Senhora. Por quê? Porque uma vez que nós estamos dentro do coração imaculado de Nossa Senhora, automaticamente somos adentrados ao Sacratíssimo Coração de Jesus. E isso nos faz ter uma união completa com Deus. E é muito bom fazer parte desse movimento. Tratado da verdadeira devoção. Esse daqui é para depois. Por enquanto nós vamos nos ater a conhecimento daquilo que Deus está nos preparando para este retiro. E retiro é o quê? É a gente, se retirar da confusão e falar: Senhor, quero compreender agora somente os vossos desígnios. E aqui hoje nós vamos falar sobre o dia da consagração, aquilo que nos é pedido. A nossa consagração, ela vai ter dois momentos, né? O momento onde nós fazemos o retiro para compreender tudo que Deus pede, depois o momento onde nós vamos compreender o tratado, tá bom? Então são dois movimentos diferentes. No que disse, bom dia, Eliana, você tá boa? Então, nesses dois movimentos, qual é a nossa missão? Primeiro, agora, nos distanciar de toda a nossa vida para a gente compreender aquilo que o Espírito Santo quer trabalhar em nós através das leituras. Depois, a gente vai se adentrar nesse grande e profundo mistério que é a consagração através do tratado. Por que não é bom a gente fazer o tratado antes? Porque ele é uma leitura muito densa e ela é separada por dias, tá vendo? Dias não, né? Ela é separada por tópicos, tá vendo? Cada tópico desse tem uma meditação profunda. E se você lê esse livro como se você estivesse lendo um livro qualquer, onde você vai passando páginas e páginas, você não consegue esmiuçar, sabe? Degustar aquilo que está sendo falado. E é digno disso. Então, acalme-se, fique calmo, que hoje nós vamos compreender por que, né? Esse dia é um dia em que a gente deve almejar. Não podemos permitir que o desânimo, que as tribulações da vida, ou até mesmo a falta de compreensão, às vezes, daquilo que está sendo dito, nos afaste da meta, que é nos consagrar totalmente a Jesus pelas mãos da Virgem Maria. E o que acontece com uma alma que se une de forma a entregar-se totalmente à Virgem Maria? Ela deixa de ter domínio próprio, amor próprio, vaidade. Ela vai sendo libertada de todo o apego pela vontade de estar, de ser. Você começa a perceber que, assim como a Virgem Maria, nós temos uma meta, e essa meta é Cristo e nada mais importa. Eu sei, pode parecer que isso não seja possível, mas o impossível é realizado pelas mãos da Imaculada Conceição, porque ela está totalmente em Deus. E o nosso Deus é o Deus do impossível. Então, bora lá. Com o coração cheio de alegria, vamos nos entregar neste momento à Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa.
No fim das 3 semanas, os que fazem esse exercício deverão confessar-se e comungar, com a intenção de se darem a Jesus Cristo como escravos de amor pelas mãos de Maria Santíssima. Depois da comunhão, recitarão o ato de consagração. Seria bom que o escrevesse, se não tivesse a fórmula já impressa, para assiná-la no mesmo dia. Será inconveniente que neste dia paguem algum tributo a Jesus Cristo e à Santíssima Virgem, já em penitência das passadas infidelidades às promessas do batismo. Já para protestar inteiramente dependência de escravidão, de amor a Jesus e a Maria. Será esse tributo conforme a devoção e capacidade de cada um. Um jejum, uma mortificação, uma esmola ou, sobretudo, um gesto de auxílio fraterno. Aqui no Consagra-te, nós orientamos aqueles que podem um gesto concreto através da doação ao Seminário Arquidiocesano de Campinas. São jovens que necessitam muito de ajuda, porque na maioria das vezes eles não têm condições de sustentar, nem mesmo os seus itens de higiene pessoal ou até mesmo livros para estudo. Eles vivem ali totalmente daquilo que se é dado. Quando a gente se doa para eles, a gente coloca na descrição da doação. Doação para o Seminário Arquidiocesano de Campinas. E assim a Cúria já vai fazendo a destinação daquele recurso para o seminário. A gente faz isso desde o início. Somos sempre convidados a rezar pelos padres e pelos seminaristas, de forma que estejamos todos os dias unidos nesta máxima, de pedir por eles. Eles precisam muito da nossa oração e nós precisamos muito deles, porque eles estão se preparando para serem escravos de Jesus Cristo, trazerem Jesus Cristo para nós. Uma responsabilidade muito grande de cada discípulo de Jesus Cristo é rezar por aqueles que são os filhos prediletos da Virgem Maria. Sim, eles precisam da nossa oração. E muitos padres não se tornam santos por causa dessa falta de oração dos paroquianos, dos fiéis, Então esse é o nosso gesto concreto. Aí é o que ele diz aqui. Tem que ser isso? Não. Pode ser um jejum, uma mortificação, uma esmola, ou, sobretudo, um gesto de auxílio fraterno. A gente fica com esse último, que é o gesto de auxílio fraterno. Toda vez que você quiser fazer uma doação, você pode fazer também. Não precisa ser só nessa renovação ou na consagração, tá bom? Ainda se somente se desse uma insignificância em homenagem a Jesus e a Maria, mas com o coração pleno de amor, ou seja, não é a quantidade. É aquilo que você pode, mas com o coração pleno de amor, tá bom? Isso seria suficiente para o nosso Senhor, que olha somente nossa boa vontade. Todos os anos, no mesmo dia, procurarão renovar a consagração, observando as mesmas práticas, ao menos as 3 últimas semanas de 6 dias. Ou seja, a gente começa com 12 semanas, depois vem as outras 2, e é pedido que pelo menos esses 30 dias sejam feitos. E é muito bom que seja feito. Eu só recomendo porque é igual filho. Você tem um primeiro, depois você vai ter o segundo, parece que você não lembra de nada. Fica toda aquela curiosidade de novo. É assim também na consagração. Quantas e quantas vezes eu faço a consagração e eu escuto algo que eu nunca tinha ouvido. Falo, nossa, que coisa extraordinária. E aí eu fico pensando, meu Deus, eu já devo ter lido esse livro umas
sei lá, 10, 20 vezes, mas é como se eu estivesse lendo pela primeira vez. O Espírito Santo é tremendo. Então, todos os anos, repete-se, pelo menos, as 3 últimas semanas de 6 dias. Então, você pode repetir todos os 30 dias, ou pelo menos os 18 dias, tá? Por isso que vocês vão perceber que, às vezes, as pessoas vão começar a participar mais pra frente. É normal. E tá tudo bem. Poderão todos os meses e até todos os dias renovar tudo com estas poucas palavras, que são também o piedoso lema de São Padre João Paulo II, Santo Padre João Paulo II. Totus tus sum, sou todo vosso, e tudo que tenho vos pertence, ó amabilíssimo Jesus, por Maria Santíssima, vossa mãe. Então, o que acontece? Todos os dias, você nunca esqueça de falar: eu sou todo vosso, Senhor Jesus Cristo, pelas mãos da Virgem Maria, vossa amadíssima mãe. Sou todo teu, Mãe Santíssima, e tudo que me pertence é vosso. Ó Virgem bendita e soberana, faça sempre esse gesto de amor. Reze o Magnífica, reze a coroinha de Nossa Senhora e reze, pelo menos, 1/3 diariamente. Reze 3 Ave Marias para começar o dia, 3 Ave Marias para encerrar o dia, pedindo pelas famílias, pelos padres seminaristas e pelas almas do purgatório. Rezem sem cessar. Agradeçam a Deus a oportunidade de ser da mãe. Porque quando a gente está pertinho da mãe, o filho está protegido, né? Aí, ele explica nesse dia, e eu vou reler isso porque eu acho muito importante que vocês saibam disso ao começar. Consagração de nosso corpo à pureza de Maria. Contra o espírito do mundo e do demônio, contra a avassaladora onda pagã de impureza do corpo e do coração, vou entregar-me a Jesus, pelas mãos puras de Maria, para fazer profissão de vida casta. Mas eu sou casada, Carol. Isso não te impede. A vida casta é uma vida de profunda vontade de preservar o nosso corpo de toda situação de pecado. Isso também envolve a relação entre marido e mulher. Isso envolve a relação entre você e Deus, que habita em você. E não se preocupe, nem olhe para trás. É daqui para frente, entendeu? Porque no dilúvio de misérias que inunda a terra, mergulhado numa perversidade viciosa, somente a devoção a Nossa Senhora nos será refúgio e segurança. Ninguém pode amar a castidade e a pureza do próprio corpo, sentidos e do próprio coração, sem que fixe os olhares, consagre seus sentidos e o coração a esta Virgem Puríssima e Mãe Virginal. Para nos aproximar de Jesus, o Deus de toda pureza, queremos nos dar a Maria, a fim de que ela nos espiritualize, nos virginize, nos eleve às alturas da vida toda imaculada, que foi sua experiência sobre a terra. A Igreja sempre considerou a devoção a Maria como um remédio eficaz, o mais seguro, o mais necessário para conservar a integridade e a pureza. Destinados a embelezar o céu, a tomar parte nas núpcias do Cordeiro, sem mancha, domemo-nos a nossa Imaculada Senhora, cujo coração nos será refúgio para atravessar um mundo cheio de hábitos venenosos, assoprado de flamas impuras. Prometamos a Maria dar-lhe nosso corpo, nossos sentidos, nosso coração, e nos obriguemos a não usar senão com toda a mais vigilante castidade, porque já não nos pertencemos, porque
já não nos pertencemos. Corremos nossos olhos, nossos ouvidos. Cerremos nossos olhos, nossos ouvidos, nossas mãos. Tudo depositando no coração pureza de Nossa Senhora, a Mãe Imaculada. Já não seremos nossos. Gente, e isso é fantástico. Porque pensa comigo, quando eu fiz a consagração, eu não sabia o que era a consagração, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E eu nem entendi como eu tinha entrado num grupo disso. Eu lembro que eu tinha olhado um post no Instagram. E eu cliquei lá, isso em 2021, não existia esse negócio de ter acesso direto ao Instagram. Eu só fiz um preenchimento pequeno e de repente começaram a me mandar um monte de coisa no WhatsApp. E aí naquele momento eu estava me vendo com uma profunda confusão na minha casa, porque eu tinha tido um bebê terceiro e, como eu disse, parece que a gente nunca teve filho, porque eu não entendia, não sabia fazer nada. Estava aquela confusão, aquele vucu-vucu, uma filha menor, outra menor ainda, e mais um bebê, e toda uma dinâmica diferente. E aí, o que aconteceu? Eu fui para UTI com o bebê. E olha, gente, na hora que eu fui para UTI, foi o dia justamente que começou essa preparação. Não estava entendendo nada. E eu estava, tão chocada com aquela situação de UTI, eu achava que era um negócio medonho. Depois eu fui até gostar. Depois eu explico isso para vocês. Mas o que eu quero dizer é que, quando eu fiz a consagração, eu ainda assim não tinha tido noção do que eu estava fazendo. E a minha vida pouco mudou naqueles primeiros dias de consagrada. Eu fui começar a perceber a mudança com alguns meses de consagrada. Foi quando eu estava deitada no sofá e as minhas filhas estavam cantando a música 13 de maio. A 13 de maio, na cova da Iria, no céu aparece a Virgem Maria. Ave, ave. E naquele momento que eu estava ali, cantando com elas, eu falei assim: vesti com modéstia e muito pudor, olhai como veste a Mãe do Senhor. E eu deitada no sofá, eu me olhei. E eu estava com um short curto, jeans e uma blusa de rock and roll de uma banda muito satânica, que eu gostava muito. E ali Nossa Senhora me mostrou e falou: não tá bom não. Como uma mãe que olha para o filho e fala assim: essa roupa não tá boa não, vai lá trocar. E eu olhei e falei: não tá, né, mãe? Tá bom isso aqui não, né? Falei: gente, eu não tô vestindo com modéstia. Como é que eu vou exigir isso das minhas filhas? Aí eu falei: meninas, só um minutinho. Eu acho que eu vou ter que mudar meu vestimento. E elas vieram atrás de mim, tipo assim: como assim, mãe? O que é isso? O que é isso? E aí eu fui tirando as roupas do meu armário. Nossa! E algumas eu não estava acreditando que eu ia tirar, então eu deixei elas guardadas numa gaveta. E ali naquele momento eu comecei a tirar foto das roupas que eu falei: eu vou vender. Que eram roupas muito bonitas, muito novas, assim. E aí, óbvio, né? Não apareceu nenhum comprador. Nenhum. E aí eu fui percebendo que o movimento de Deus era outro. E aí eu fui jogando fora. Fui jogando fora as blusas de rock and roll. Fui me colocando ali a abrir mão, a me mortificar para essas músicas. Mas eu tinha grande apego a isso. Eu não conseguia me imaginar. E Angélica, tá boa, meu amor? Não conseguia me imaginar sem o rock and roll. E aí eu fui me despojando disso. E é interessante porque o movimento, ele não retira de você a vontade.
não nesse primeiro momento. É uma escolha. Por isso, ei Camila, tá boa? É uma escolha. Por isso não é algo que você faz porque você não pode ou porque você não quer, mas porque você escolhe que aquilo não combina mais com o seu mover, com a sua vida, com a sua escolha de vida, que é a santidade. Simples assim. E as pessoas nesse movimento da sua vida, elas vão te criticar muito. Esquece. Não dê ouvidos. Vão falar que você está sendo radical, vão falar que isso é bobagem, vão falar que você está virando um beato, vão falar um monte de coisa. E nesse momento você tem que estar com muita, mas muita presença do Espírito Santo para você falar, é isso mesmo. Eu estou sendo beata porque, na verdade, se eu me tornar uma beata, eu vou ficar muito feliz. E aí você começa, bom dia Felipe, tudo bem? Você começa a falar, nossa, eu estou sendo radical mesmo, porque Santa Gema Gualgani era radical, São Francisco de Assis era radical. Eles queriam a todo custo a santidade. E é isso que eu quero. E aí, aquelas mesmas pessoas que um dia te criticaram, porque elas estavam bem próximas a você e conheciam você do passado e viam que você não era nada daquilo de santinho, essas pessoas, percebendo a alegria do seu coração ao fazer tudo isso e ao confirmar tudo isso diante da sua experiência de vida, começam a fazer também. E elas começam a fazer sem lembrar que um dia te criticaram. Isso é magnânimo, isso é lindo demais. Então é tudo isso, sabe, gente? Vocês vão passar por isso. Não precisam ter pressa e nem julgar os outros que começam a viver uma vida diferente da sua. Tipo, isso não é roupa, eu não acredito que você está se vestindo assim. Não, deixa cada um no seu tempo. Porque Jesus teve tanta paciência com a gente. Quem somos nós para não ter paciência com o próximo, né? Beleza. Então, a gente começa a viver essa vida diferente. A igreja sempre considerou a devoção a Maria como um remédio eficaz, mais seguro, mais necessário para conservar a integridade e a pureza. Destinados a embelezar o céu, a tomar parte nas núpcias do Cordeiro, sem mancha, demo-nos a Nossa Senhora, a nossa Imaculada Conceição, cujo coração será refúgio para atravessar um mundo cheio de hábitos venenosos, assoprando as flamas impuras. Segundo ponto, muito importante, consagração de nossa alma à humildade de Maria. Ladainha da humildade. Quem não conhece, anota aí e vai procurar, porque ela será um grande auxílio para você que está buscando a consagração ou mesmo que renovando. Se a ladainha da humildade ainda não chegou no seu conhecimento, ou se você não faz uso dela constantemente, absorve esse hábito, toma para si, porque a ladainha da humildade, ela vai trazer para você um conhecimento total daquilo que você deve buscar e daquilo que você deve pedir para Jesus retirar. É difícil. No início você vai querer parar de fazer, porque você vai ver que os embates vão ser muito grandes e que as humilhações virão. Mas um dia eu escutei do meu diretor espiritual: você quer ser humilde, meu amor? Prepare-se para ser humilhada. Jesus Cristo foi demasiadamente humilhado. Ele foi o mais humilhado. E ele estava, pleno da sua divindade. 100% homem, 100% Deus. E ele podia destruir tudo. E ele continuou humilde servo de Deus, fazendo somente a vontade de Deus. Então, quando a humilhação vier, agradeça. Fala, obrigada, Senhor, que hoje retira de mim todo o orgulho e vaidade
e vontade de responder à altura a essa postura de humilhante, né? E ao mesmo tempo eu me agarro em Cristo e na barra da saia da minha mãe e falo: "Oh mãe, me toma como no teu colo e me abraça, me dê forças." Isso é muito importante. Ladainha da humildade, anota aí. Vamos entregar-nos inteiramente, dar nosso corpo em promessa de pureza, dar a nossa alma em resolução de humildade, para que a castidade refrene o nosso corpo. É necessário que a humildade domine o nosso espírito. É o que prometemos a Maria na entrega da nossa alma. Sim, você irá entregar sua alma à Virgem Maria. Não diremos já como os ímpios: nossas palavras nos pertencem, não temos Senhor. Ao contrário, vamos restituir a Deus o domínio que de direito tem sobre nós e que nosso orgulho tenta roubar. Não usaremos doravante nossas potências senão debaixo da orientação de Maria. Pediremos seu conselho não só em nossas dúvidas, mas ainda em todas as nossas resoluções. Consagraremos diariamente nossas escolhas, nossos pensamentos, nossas decisões, nossas vontades, nossas palavras, nossas ações. Teremos a despor-nos-emos de toda a confiança orgulhosa em nós mesmos. Teremos a generosidade de sacrificar o exercício de nossas potências da alma, quando seu exercício não fosse para a glória de Deus e de Maria. Renunciaremos assim os desejos vãos, os pensamentos inúteis, a curiosidade de tudo ver e saber. Abandonaremos, sobretudo, a nossa vontade própria e egoísta, sentindo satisfação grande em depender de outra, em cumprir ordens que receberemos como vindas de Nossa Senhora, a fim de cumpri-las com humildade e com humilde fidelidade. Seremos, enfim, seus escravos de amor, assim como ela o foi de Deus. Terceiro ponto: entrega de nossos bens à riqueza da Virgem fiel. Pois é. Seus bens interiores, seu corpo, sua alma e seus bens exteriores, seus filhos, sua casa, seu carro, seu salário, suas economias e tudo mais passa a ser dela. Gente, outra coisa que para mim foi... Pensa numa pessoa que tinha uma série de cismas, né? Eu tinha aquele monte de sistemas. Então, eu era, cheia de cabelo com progressiva, perfumes caros, relógios, unha, cabelo, pé, tudo mais que o mundo me oferecia para eu estar sempre arrumada. Saí sem maquiagem jamais. E aí eu fiz a consagração, e como eu disse a vocês, eu não fazia ideia do que era, e mesmo depois do retiro de 33 dias eu continuei não sabendo, porque minha ignorância era grande demais, e continua sendo, por isso que ela me chamou para eu poder ficar realizando isso mais de uma vez por ano. É que às vezes as pessoas acham que quem está realizando isso sabe muito. Não. Ela pega aqueles filhos que mais precisam de entendimento para poder estar à frente e assim ela conseguir ensinar de uma forma mais intensa, né? Então eu estou fazendo aqui aula particular, aula de reforço. E aí o que acontece é que quando a gente se doa a ela pela consagração, você começa também a não usar o seu dinheiro para benefício próprio.
E isso é uma coisa que o mundo também não entende, você talvez não vai entender no início, depois vai fazer total sentido, e você vai começar a perceber que até os locais que você compra coisas simples como presente de aniversário, no aniversário que você está indo, você começa a ir só nas empresas que são de pessoas católicas. Você começa a perceber que aonde você vai tem uma imagem de Nossa Senhora te conduzindo, sabe? Você fala, não é que eu não pude comprar ali onde eu sempre comprei, porque Nossa Senhora me mandou aqui. Você vai percebendo esse mover. Então aqui ele explica o seguinte: nossos bens de fortuna são entregues a ela, para que sua providência maternal os conserve e guarde, para que deles seja a verdadeira possuidora, de tal sorte que os usaremos com desapego, sempre pedindo licença a Nossa Senhora. Eles já não são nossos, deles somos apenas ecônomos. Que freio para as ambições desairadas esta consagração aceita e praticada seriamente. Que resignação nas perdas materiais, que prudência sobrenatural no emprego tão precioso, tão perigoso dos bens deste mundo. Mas, sobretudo, nós entregamos a Maria todos os nossos bens na ordem da graça, todos os nossos pequeninos méritos, presentes, passados e futuros, para que ela deles use como lhe aprouver. Em nossas boas ações há uma parte meritória, estritamente pessoal e inalienável, que nos merece a recompensa celeste. Esta parte nós a entregamos a Maria, para que ela nos guarde e aumente. A outra parte, ainda impetratória, que obtém graças, e satisfatória, que solve as penas devidas aos pecados. Estas duas nós as damos a Maria, para que dela disponha a seu prazer, para a glória de Deus. É a oferta pequenina a nossa, porque Maria é tão rica de graças celestes, mas ela tanto se agrada de nosso dom, que nos dá o inefável direito de lhe pedirmos depois. Você entrega a ela todas as graças, todas as suas devoções, orações, méritos. Ela não precisa de nada disso. Ela já é a cheia de graça. Ela é a tesoureira das graças de Deus. Ela dá suas graças a quem ela quiser, o quanto ela quiser. E nós, quando entregamos tudo a ela, obviamente, depois ela permite que nós também recebamos de volta. Isso é lindo. Não tenham medo. Isso fará de vocês pessoas muito felizes e muito ricas. É impressionante como nada te falta, tudo se ajeita e toda a sua vida passa a ter um sentido. Isso é muito lindo. Então, beleza. Que precioso despojamento, que tanto nos enriquece. As riquezas inefáveis dessa nossa pobreza voluntária. É isso tudo, meu povo. E agora a gente vai fazer o colóquio. Vamos então rezar e fazer esse pedido à Virgem Maria de todo o nosso coração. Se vocês quiserem nesse momento, fechem os olhos de vocês, estejam diante de uma imagem de Nossa Senhora e se permita dizer essas palavras a ela. Pegue a imagem, não porque nós adoramos imagens, não porque nós estamos conversando com imagens, não é isso, é um sacramental, é algo que nos remete a esse lindo algo de família, que nos faz confiar integralmente que ela está diante de nós, que não se trata da imagem, mas aquilo que nos remete à pessoa que nós estamos agora relembrando.
imagem não é só essa de gesso, viu, gente? É a foto também, tá bom? Então fechem os olhos. Sim, ó Virgem Altíssima, quero assim entregar-me a vós, e por vós a sabedoria encarnada, Jesus. Vou dar-vos meu corpo, numa preciosa resolução de pureza jurada e consagrada ao vosso coração imaculado. Vou confiar-vos minha alma, num propósito sincero e eficaz de humilde obediência e amorosa escravidão. Vou depositar na riqueza dos vossos tesouros meus pequeninos bens, no imenso desejo e anelo de total desapego, ainda em vida espiritual, para honrar-vos e a vosso Jesus. Quero fazê-la minha mãe, tão querida, para toda a minha vida terrena, sem nenhuma reserva, sem condição nenhuma. Quero possuir tudo quanto tenho, somente para ter o direito de vô-lo entregar. Aceitai-me, Senhora Dulcíssima, eu quero ser vosso, todo vosso, filho vosso, vosso escravo de amor, coisa vossa, vossa pertença, na vida, na morte, por toda a eternidade. Sou todo vosso, ó Maria, e é vosso tudo quanto possuo. Que lindo! Então nós encerramos hoje aqui e faremos nesse momento uma oração. Essa oração, ela irá nos acompanhar por todos os dias desta consagração. Vocês deverão lê-la, durante todos esses dias da preparação, mas ela depois fará parte da sua vida também. E que você possa sempre lembrar, de tudo aquilo que é dito nessa saudação. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus. Novas o anjo traz, a ave te saúda, funda-nos na paz, de Eva nome muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz, dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faz a nós descer, quem por vós nascido quis de ti nascer. Quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também, e ao Consolador, igualmente. Amém. E vamos agora rezar a Ave Maria e pedir pelos padres, pelos seminaristas e pela oração do Santo Padre, o Papa Francisco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. São José, valei-nos. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu povo. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe esta caminhada e que vocês sejam santos no dia de hoje e até amanhã. Fique com Deus. Tchau. Que minha voz melhore, gente? Porque ninguém merece.